Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Hoje nós vamos tratar desta matéria do Breitbart News que fala que supostos agentes chineses teriam sido presos por operar uma delegacia de polícia no meio da cidade de Nova York. Mas o que seriam estas delegacias? Lá em 2022, um relatório dito exclusivo surgiu dizendo que a China operaria mais de 100 delegacias de polícia no mundo. Pequim então estaria monitorando, segundo essa matéria aqui da CNN, expatriados por meio de acordos bilaterais de segurança firmados com países da Europa e da África. Essa matéria também saiu aqui na Veja, dizendo que postos policiais secretos chineses foram encontrados em países da América do Norte e Europa. Essa aqui já é uma matéria agora do dia 18 de abril. Agora você imagine o seguinte, lá na antiguidade conta a escritura que Nimrod resolveu reunir todos os habitantes da Terra, naquela época não haviam tantas pessoas, claro, e resolveu construir a Torre de Babel. Quando ele estava construindo a torre, Deus veio, confundiu a língua das pessoas e as espalhou pelo mundo. Aí muita gente acredita que isso foi uma coisa ruim, porque ao final de contas Deus teria ficado enciumado porque eles poderiam fazer o que bem entendessem a partir dali. Mas na realidade, se você parar para analisar, o que aconteceu foi uma libertação da humanidade. Quando a humanidade foi confundida em línguas diferentes, ela fundou nações diferentes. Por que foi uma libertação? Porque é natural que no meio das pessoas, no meio do povo, acabe surgindo tiranos, acabem surgindo pessoas inescrupulosas que querem impor a sua vontade em cima dos demais, impor através da força e, quando não através da força própria, através da força do Estado. Esses indivíduos, vez ou outra, conseguem chegar ao poder, controlar as forças do Estado, inclusive forças policiais. Ao longo da história humana, nós vimos, então, que quando pessoas estavam sendo oprimidas dentro de seus países, elas tinham a alternativa de, às vezes, conseguir fugir para outros países onde as regras eram outras. Então nós vemos, por exemplo, o exemplo de Cuba, onde muitas pessoas fogem de Cuba para viver nos Estados Unidos. E são inúmeros os exemplos, como pessoas que fogem da Coreia do Norte para a Coreia do Sul e daí por diante. Mas, se você parar para analisar, você fugir de um país porque você está sendo perseguido é já um absurdo em si mesmo, porque você pensa que você não é gado, você não é um animal para você ter de fugir de um caçador. E é mais ou menos assim que funciona. Nimrod era um caçador de animais e se tornou em um caçador de pessoas. E é o que está acontecendo. As pessoas hoje estão divididas em caçadores e caças. Existem líderes, inclusive determinadas pessoas no país aqui, que a maioria dos que me assistem estão, que também querem uma legislação internacional para caçar pessoas que estão os incomodando em outros países. Eles querem que não existam mais fronteiras para que você possa se refugiar. Porque, ao final de contas, é como se você pertencesse ao rebanho daquela pessoa e aquela pessoa não admite que você fuja do rebanho dela. É como se você fosse realmente gado. E aí nós vemos uma acusação como esta aqui surgindo a respeito dos chineses. Será que o mundo em algum momento vai realmente não ter mais fronteiras, como foi previsto lá em Patmos por João, quando ele disse que o mundo iria acabar primeiro se unificando em 10 reinos e depois em um reino só? Parece que sim, e parece que nós já vemos isso acontecendo de uma maneira informal agora, através do que a revista Veja aqui relata também, assim como o Breitbart, que seriam essas espécies de delegacias. Então, essa matéria aqui, de 18 de abril de 2023, diz o seguinte: 2 supostos agentes chineses presos pelo FBI nesta segunda-feira, dia 17, em Nova York, nos Estados Unidos, foram acusados de montar uma delegacia de polícia secreta para coletar informações para o regime de Pequim. Postos policiais não declarados também foram relatados na América do Norte, Europa e em outros países onde há comunidades chinesas com críticos do Partido Comunista Chinês e possuem contatos familiares ou comerciais na China. Então você não pode mais se sentir livre se você for um chinês, mesmo que você esteja em outro país
segundo o que dá para entender nessa matéria, você está correndo um certo risco de qualquer maneira. Então, será que Nimrod está de volta? Será que é isso? Até o momento, o gigante asiático alegou que os escritórios não são delegacias, afirmando que sua função é prestar serviços e tarefas burocráticas aos cidadãos chineses em outros países, como renovação de carteiras de motorista. No entanto, um relatório publicado em 2022 pela ONG Safeguard Defenders, com sede na Espanha, revelou que a polícia chinesa usa escritórios internacionais para espionar críticos da China no exterior, com episódios recorrentes de assédio e ameaças. Então, não pode ter críticas. Não é a mesma coisa que nós vemos acontecendo com essas pessoas hoje que querem criar uma legislação internacional para combater aqueles que os criticam via internet, por exemplo? Nós estamos vendo cair as fronteiras diante de nossos olhos. A Torre de Babel está sendo reconstruída, as línguas estão sendo reunificadas e um novo Nimrod está para surgir. Nós cristãos chamamos ele de Anticristo. Só no ano passado, 210 mil suspeitos de fraude foram persuadidos a retornar à China, diz a matéria aqui, informou uma autoridade chinesa à agência de notícias AP News. Outros países, como o Canadá e a Irlanda, pediram que Pequim fechasse as estações em seu território. Pediram? Só de pedir já é um ato de submissão, na minha opinião. O retorno da província chinesa Fujian comunicou que estabeleceu o primeiro lote de 30 postos de serviço da polícia de Fuzhou no exterior, em 5 continentes, em 2022. Tradicionalmente, a cidade envia ondas de imigrantes para o Sudeste Asiático, América do Norte, Austrália e Europa. O Safeguard Defenders estima que mais de 100 postos foram registrados em todo o mundo. Alguns deles estão em embaixadas, mas outros operam em centros comerciais frequentados por membros da diáspora chinesa. Será que esses escritórios aí que estão supostamente ajudando os chineses daqui a pouco não vão querer ajudar cidadãos de outros países também, né? Ajudar entre aspas? O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, afirmou, nesta terça-feira 18, que não existe uma delegacia de polícia no exterior e acusou os Estados Unidos de difamação e manipulação política. Então, segundo a China, isso é tudo mentira e uma manipulação dos Estados Unidos para difamar a China. E aí, quem é que está falando a verdade? Será que existe algum santo nessa história? Por que só agora interessou aos Estados Unidos trazer isso à tona, só em 2022, né? Até o momento, a China não esclareceu se vai buscar a libertação dos 2 homens presos em Nova York. Com as relações diplomáticas entre o país asiático e os Estados Unidos se deteriorando a cada dia, principalmente depois que balões espiões chineses foram interceptados sobre o território americano, é possível que as delegacias estimulem o debate sobre a proibição de marcas como Huawei e TikTok no país, coisas inclusive que já estavam sendo discutidas. É a mesma coisa que está aqui no Breitbart. Só que o Breitbart é um site de notícias aí que não é muito querido pelo mainstream ocidental, né? Embora ele tenha aí o interesse em defender a liberdade nos Estados Unidos, mas é uma liberdade, não só lá, né, no Ocidente, mas é uma liberdade um pouco diferente dessa liberal que nós vemos hoje em dia. Seria uma liberdade mais ao estilo conservador e tradicional. Também não são santos. Não existe santos nessa luta aí que está acontecendo mundo afora. Pessoal, isso é só para manter vocês informados, para que vocês, dentro dessa nossa visão escatológica cristã, entendam para onde o mundo está rumando. As pessoas que fazem essas análises de geopolítica e não levam em consideração esses aspectos, né, acabam não compreendendo para onde as coisas vão, achando que haverá retorno, que, enfim, não entendem a luta que está acontecendo aí nos bastidores. Por enquanto é isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.